Vamos lá para a análise macro. Bom, hoje nós temos informações relevantes tanto vindo da Ásia quanto propriamente aqui do Brasil. E nós tivemos hoje de madrugada lá na Ásia a China prometendo novos estímulos. Basicamente, os representantes do governo vieram a público falar que eles vão reforçar a coordenação de várias políticas de estímulos nesse segundo semestre por lá. A gente já sabe que não é novidade que a China vem prometendo esses estímulos, vem realizando sim alguns, só que os que estão sendo realizados estão sendo como ditos pelo mercado como pouco expressivos. Mas, obviamente, né, isso gera sim uma motivação a mais para que as bolsas da China se recuperem como um todo, acaba que reflete numa positividade tanto para as outras bolsas do mundo quanto para a nossa bolsa aqui no Brasil, né? E, inclusive, um outro fato relevante lá na Ásia, a gente teve a BYD, que é aquela empresa de carros elétricos, ela apresentou um lucro mais do que o dobro do trimestre anterior. Nesse trimestre, ela teve uma alta de 145% no seu lucro. Lembrando que ela estava naquela briga de preços com a Tesla e, basicamente, ela saiu bem nessa briga do trimestre passado. A gente também teve aí empresas de software e de carros elétricos puxando esse otimismo lá na Ásia, né? Além dos estímulos que foram determinados pelo governo. E aqui no Brasil, a gente teve aí o Lula basicamente apresentando novidades por aqui. Ele trocou, ele na verdade não foi anunciado ainda, mas ele vai trocar a presidente da Caixa por uma outra mulher que se chama Margarete Coelho. Ela é atualmente a diretora financeira do Sebrae. E basicamente é o que a gente já vinha falando há várias semanas, né? Tudo isso faz parte da dança das cadeiras no cenário político. Só para a gente ter uma noção, essa Margarete Coelho, ela é bem próxima do Lira. Então, dá-se a entender que é mais uma dessa dança das cadeiras, né? E, além de tudo, o Lula vai ter que se reunir hoje com os líderes, os principais líderes, como o Haddad, a Tebet, para poder decidir o projeto de lei orçamentária anual, que vai ser, na verdade, ele precisa ser decidido até quinta-feira, no prazo final. Então, é um fato relevante, sim, não tem nada que possa ocorrer de errado a princípio, mas é um cenário aí para ficar de olho até quinta-feira. E também nós tivemos aí o Campos Neto, que é o nosso presidente do Banco Central aqui no Brasil. Ontem ele deixou bem claro que para ele aumentar o ritmo de queda de juros aqui no Brasil, a régua é muito alta. Então, basicamente, dando a entender que não adianta o mercado estar querendo precificar aumento desse ritmo de queda para 0,75 a cada reunião, porque os dados precisam apresentar melhoras bem expressivas, principalmente voltados aos dados de inflação, que foi o que tinha vindo lá, o IPCA 15 veio até pior do que era esperado, né? Então, ele deixou bem claro para não ter nenhuma empolgação generalizada por aí, e o ritmo vai manter nesse ritmo que é, aparentemente, no momento atual da economia, bem saudável. Nós tivemos também uma positividade nas bolsas da Europa. Obviamente, o cenário chinês tende a refletir para as outras bolsas do mundo, e a Europa é uma das mais influenciadas, né, por a sua autoligação com o cenário chinês, principalmente. E a alta da Europa está sendo puxada pelas mineradoras e também pelo setor imobiliário por lá, né? Lembrando que a mineração tem muito a ver com China. A bolsa do Reino Unido, ela voltou de feriado hoje e, portanto, ela está subindo mais do que as outras bolsas, basicamente porque ontem ela estava fechada e ontem também foi um dia de otimismo nas bolsas europeias. Volta a preocupar um cenário que a gente já tinha falado na semana passada, que é o cenário de possível greve na Chevron, lá na Austrália, a produtora de gás natural. Então, basicamente, ela é responsável por 7% do fornecimento de gás natural global. Então, preocupa sim, e já tem até uma data prevista para essa greve que talvez possa se iniciar aí no próximo dia 7 do mês que vem. Então, isso, obviamente, gera uma precificação de alta para o gás natural nos próximos dias, se esse boato aí não se dissipar, né? Nós também tivemos aí, na Alemanha, saiu o dado de clima do consumidor pelo Instituto GfK. Basicamente, ele veio desacelerando um pouco mais do que o esperado. Isso, em tese, mostra que a economia pode desaquecer mais, só que atualmente tem um reflexo positivo, porque dá a entender que a política monetária vai sim poder ser um pouco menos agressiva para controlar a inflação, já que a economia está apresentando desaceleração lá na Europa também. Nos Estados Unidos nós temos dados bem importantes na agenda americana hoje e para essa semana, que a gente vai começar hoje com os dados de empregos JOLTS. É previsto uma leve desaceleração na geração de empregos, então aí esse dado vai sair às 11 horas da manhã e também junto com ele às 11 horas da manhã vai sair a confiança do consumidor americano, que também é prevista uma leve desaceleração. Ambos seriam negativos para a economia se a gente olhasse num cenário comum, ou seja, teria menos empregos, o que é ruim para uma economia, e menos confiança do consumidor, o que seria ruim para a economia. Mas no cenário atual, como a principal preocupação do mercado é quão mais
juros o Fed vai precisar dar até o final do ano para poder controlar a inflação, ambos vindo desacelerando ou desacelerando mais do que o esperado, vai gerar um otimismo para as bolsas, com alta para as bolsas, continuidade de alta para as bolsas e queda para o dólar no cenário atual, né? Lembrando que a gente vai ter aí dados mais relevantes ainda para amanhã e quinta e sexta também. Amanhã sai o PIB americano, na quinta o PCE, que é um outro dado de inflação que o Fed mais observa, e sexta-feira vai sair o payroll, que é o dado de emprego americano, basicamente é o dado que mais impacta os mercados globais, não só o mercado dos Estados Unidos, mas também o cenário global como um todo. Então é isso. Para o cenário de hoje, a gente tem sim um cenário aí mais positivo para uma possível alta da nossa bolsa aqui internamente, uma continuidade alta e queda para o dólar, mas obviamente a gente tem que ver como vai estar o cenário aí depois da abertura também.